Paz seja para os irmãos, estamos aqui para iniciar nossa aula da Escola Bíblica Dominical, na lição número 4, que tem por título A Iluminação Espiritual do Crente. Nós estamos estudando o livro de Efésios e nessa lição nós vamos estudar o Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23. Então eu vou ler aqui o texto para os irmãos. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas essas coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, irmãos, antes de iniciar essa aula, eu quero dar, primeiro, duas dicas para os irmãos. Primeiro, como nós estamos dando uma aula sobre Efésios, que é uma aula textual, né, de entendimento do texto, eu gostaria que os irmãos procurassem ler o texto bíblico não só em uma tradução, mas no mínimo 3 traduções diferentes para poder comparar o texto e para que você tenha um entendimento melhor, porque nem todos os tradutores traduzem da mesma maneira. Então, várias traduções melhoram o seu entendimento a respeito do texto. E a segunda coisa é que, claro, né, todo crente tem que orar antes de ler a palavra para poder ter essa iluminação espiritual de Deus, a questão da tradução e a questão de ler o texto, né, na sua íntegra e procurar entender as conexões do texto, né? Procurar entender o texto por ele mesmo, certo? Ok? Vamos iniciar a nossa lição. O texto está aqui em Efésios 1:17, né, que fala assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa aula, ela fala que o apóstolo Paulo, ele ora a Deus, agradecendo a Deus, no início do texto, dizendo que se sente feliz, né, pelo fato dos irmãos estar vivendo uma fé no Senhor, uma viva fé no Senhor, que ele sabe da fé dos irmãos que estão manifestando e do amor para com todos os santos, né? Ou seja, Paulo está dizendo que ele agradece a Deus pelo fato da fé dos irmãos estar sendo viva, né? Está sendo posta no Senhor Jesus Cristo, e que esta fé reflete no amor que os irmãos têm uns para com os outros, né? Porque muitas pessoas, né, dizem que têm fé, dizem que têm comunhão com Deus, mas desprezam seu irmão, não amam seu irmão como deveria amar. E Paulo diz que ele não cessa de dar graças a Deus pelos crentes efésios, lembrando de cada um deles nas suas orações. Então revela o fato de que Paulo, como todo obreiro, todo pastor, todo dirigente, todo líder, ele deve ter essa preocupação da intercessão pelos seus membros, pelos seus liderados, para aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade. Então Paulo, como um bom pastor que era, como missionário que tinha preocupação para com as ovelhas de Deus, né, que as ovelhas não eram dele, então ele sempre intercedia, orava para aqueles crentes, não só pregava o evangelho, como ele confirmava, visitava aquelas igrejas, mandava cartas e orava, intercedia e agradecia a Deus pela vida dos irmãos. Então, esse é um trabalho pastoral de Paulo que é exemplo para a igreja hoje, para os líderes hoje. A segunda parte, no versículo 17, diz assim: não cesso de dar graças a Deus, lembrando de vocês nas minhas orações, para que
o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, essa expressão espírito de sabedoria e de revelação é como se fosse, não no sentido que fosse o Espírito Santo, mas sim uma atitude, como se fosse que ele queria que eles tivessem sabedoria e revelação da parte de Deus. Como aquela expressão espírito de mansidão, como Paulo cita outra vez. Diz aqui que tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então Paulo ora para que Deus dê aos Efésios conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, que os seus olhos dos crentes sejam iluminados os olhos do seu entendimento, ou entre outras traduções, os olhos do coração. Então Paulo, ele ora para que a igreja, os crentes, tenham sabedoria, tenham revelação, não revelação como o dom do Espírito de Deus, revelar algo novo, não. A revelação que fala aqui, e também iluminado, é a respeito da palavra revelada de Deus, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, o que Paulo está orando é para que Deus dê iluminação espiritual para os crentes. Iluminação é uma doutrina que fala que a capacidade que o Espírito Santo dá para o crente de entender a palavra de Deus, né? Se você, lá em 1 Coríntios está escrito que os homens que não têm o Espírito Santo, as pessoas que não aceitaram a fé, não aceitaram a Cristo, eles não conseguem compreender as coisas de Deus, né? Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Como o crente tem o Espírito Santo na sua vida, Deus o capacitou, através do seu Espírito, a compreender todas as coisas. Então, a palavra de Deus, ela não é só uma palavra escrita por escritores humanos. Quem escreveu a Bíblia não foi um anjo do céu, foi homens usados, inspirados pelo Espírito Santo para escrevê-la. Mas a Bíblia não é só uma obra humana, é um livro essencialmente, principalmente divino. É um livro inspirado, respirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus. É um livro em que o Espírito Santo atuou na vida dos seus escritores para escrever aquilo que Deus quisesse que fosse escrito. Então, com base nisso, por mais que uma pessoa erudita e inteligente, ele pode ler a palavra de Deus, ele pode até entender muitas coisas, porque a palavra não é um código secreto, a palavra de Deus foi feita para ser lida e entendida. Mas com uma natureza espiritual da palavra de Deus, da Bíblia, diferente de todos os livros, ele só é capaz de compreender o que está escrito somente através da iluminação do Espírito Santo. Por que iluminação? Porque a palavra de Deus diz, Paulo diz em outra passagem, que o diabo cegou o entendimento dos ímpios, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, os olhos das pessoas que não creem em Cristo, que não aceitaram a Cristo, eles têm a mente entenebrecida, né? Estão nas trevas. Então, seu entendimento está nas trevas, ele não tem compreensão daquilo que Deus quer falar a ele. Então, quando a luz do Evangelho brilha sobre a sua vida, o seu coração, então os seus olhos espirituais se abrem, né? Começa a ver a partir da iluminação do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus, certo? Então, Paulo ora. Para que Paulo ora? Para que os crentes tivessem sabedoria, tivessem revelação, né? Revelação é uma palavra que o sentido dela quer dizer desvelar, né? Tirar o véu, né? Algo que está encoberto e tirar o véu para que você possa compreender e ver claramente. Então, ele quer que os crentes sejam sábios, tenham revelação, tenham um entendimento claro e sejam iluminados, né, os olhos do seu coração, do seu entendimento, pelo Espírito Santo. Mas por que Paulo quer que os crentes sejam sábios, iluminados, que tenham a revelação da palavra de Deus, um entendimento melhor da palavra de Deus? Para três coisas. A primeira coisa é que Paulo quer que os crentes entendam qual é a esperança da vocação do crente. A segunda, quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos. E a terceira, qual a sobre e excelente grandeza do seu poder sobre nós. Certo?
Então, a primeira coisa que Paulo quer que a igreja saiba, através da iluminação do Espírito Santo, é que o crente saiba, tome conhecimento da esperança da sua vocação. Vocação é uma palavra que quer dizer chamado, né? Quando você diz qual a sua vocação, qual o seu chamado, o que foi aquilo que você foi chamado para fazer, para atender. Então, a esperança da vocação, do chamado de Deus, a esperança, claro, é a vida eterna. Porque no próprio livro de Efésios 2, capítulo 12, versículo 12, diz que nós não tínhamos esperança no mundo. Nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. E aqui a palavra de Deus, Paulo ora para que nós possamos ser iluminados no nosso entendimento, para que a gente veja qual é a esperança da nossa vocação. E a esperança do crente, para que ele foi chamado, é a vida eterna. Certo? Então o crente é o povo que tem esperança, né? O povo que tem esperança. Aliás, né, em Zacarias também fala que o povo de Deus é prisioneiro da esperança. Ou seja, para onde ele olha, ele não pode ver outra coisa senão a esperança, né? Certo? E a esperança o que é? Uma expectativa, não é uma expectativa irreal. Não, a esperança é uma expectativa certa daquilo que vai acontecer. Certo de que vai acontecer por quê? Porque Deus prometeu. E a palavra de Deus não muda e Deus é fidedigno nas suas palavras. A segunda coisa que Paulo quer que os crentes entendam é quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Herança, nós temos a ideia de que seja herança, né? O que herança é uma coisa que é deixada de grande valor. E diz aqui que a herança nos santos é uma expressão que quer dizer o quê? Quer que os crentes compreendam qual é a riqueza da glória da herança nos santos. É uma expressão assim tanto longa, mas vamos compreender o que significa, certo? Herança para os crentes é quando Deus diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão, se eu não me engano, os mansos, que eles herdarão a terra, né? É uma expressão, herdar, é que Deus nos deu a possessão da salvação, da vida eterna, do reino de Deus, que o Senhor nos dá essa graça de herdar a vida eterna, de ser salvo. Então, Paulo quer que o crente perceba qual é a riqueza da glória, dessa riqueza, dessa herança que está nos santos. Como assim? A herança de Deus nos santos. A herança de Deus para o mundo é a salvação. Deus quer que todo mundo seja salvo. E como é que essa herança está entre os santos? Está nos santos. A palavra de Deus diz que, como os crentes foram salvos pelo Senhor, Deus opera através da igreja. Então, a própria palavra de Deus diz que a multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida através da igreja. Então, a igreja de Deus, ela manifesta a misericórdia, a salvação de Deus para o mundo. Então, a herança de Deus, a salvação está nos santos, na igreja do Senhor. Então, Paulo quer que a gente reconheça essa riqueza, né? Essa glória que há no povo de Deus, dado por Deus. A terceira coisa é que Paulo quer que o crente entenda, tome conhecimento, é qual a sobreexcelência, grandeza do seu poder sobre nós. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à direita nos céus. O que ele quer dizer aqui, irmãos, é que o poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre dos mortos está disponível para a igreja hoje. O grande poder de Deus, que foi capaz de ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e colocá-lo à direita de Deus, é o poder que está disponível para a igreja viver de acordo com a vontade de Deus, para a igreja fazer a sua missão de pregar o Evangelho. Então, tudo isso é graça de Deus que Paulo quer que a igreja de Deus entenda. E, para concluir aquilo que nós estamos falando no texto, que fala que Cristo, só um parêntese, que Paulo diz assim, que esse poder foi manifesto na ressurreição de Cristo, que ele foi posto à direita de Deus. Aí, entre um parênteses, diz assim, que Cristo está acima de todo principado de poder e potestade e domínio, sujeitou todas as coisas, que não existe nenhum nome, nem nesse século, nem no vindouro maior do que Jesus. Então, esse poder está em Cristo, que é acima de todo
todo principado e potestade, todo poder está nas suas mãos. Então esse poder que Cristo nos outorga, de que Deus nos dá através de Cristo, é o poder que foi capaz de ressuscitar Jesus e é sob todo o nome que existe no mundo. Que diz que Cristo é a cabeça da igreja e que nós somos o seu corpo. E para concluir a nossa lição, vamos concluir essa palavra, essa lição, da seguinte maneira. Paulo, resumindo aquilo que nós falamos, Paulo ele ora a Deus e agradece a Deus pela vida dos seus servos. E ora para que Deus dê entendimento espiritual ao crente, para que ele compreenda as riquezas da graça de Deus, as riquezas daquilo que Deus fez por ele, da sua esperança, a esperança do seu chamado, a riqueza da sua herança, que é a salvação, que Cristo opera através da igreja, que o poder que está disponível na igreja é o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e que uma coisa muito importante, que eu não falei no início, mas é uma coisa de suma importância para essa lição, que diz assim, que para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e revelação. Uma coisa que muitas pessoas não prestam atenção, né? Muitas pessoas acham que a salvação você estar dentro de uma igreja e obedecer certas regras, né? Mas a salvação não é isso. A salvação, principalmente, é um relacionamento pessoal com Deus. A salvação, como Paulo diz, é você estar reconciliado com Deus. Paulo diz em Romanos 5 que nós fomos justificados pela fé, agora nós temos paz com Deus. Então a questão da salvação é aquilo que Jesus Cristo disse em João capítulo 17, versículo, se não me engano, versículo 3, que a salvação, a vida eterna, é que te conheçam a ti, ao Senhor e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Então, o conhecimento que Paulo fala aqui, para nós termos conhecimento, não é só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de experiência, um conhecimento experiencial, de viver em união com Cristo. É como a parábola do casamento, né? As pessoas namoram, né, convivem um certo tempo com a pessoa, mas a pessoa só vai conhecer realmente quem ela é no dia que casar e ficar dia a dia com aquela pessoa e souber como é que ela age, como é que ela, na sua intimidade, em várias situações. Então, ele vai conhecer como é que a pessoa é. Então, a palavra de Deus, ela diz que a salvação é através de um conhecimento pessoal com Deus. Não é através de as regras, né, aqui os mandamentos do Senhor, servem para nos guiar em direção à sua vontade, para fazer aquilo que lhe agrada. Mas nós não podemos ser legalistas e achar que a salvação é só obedecer regra. É um relacionamento pessoal com Deus, que nós estabelecemos com Deus através de Jesus Cristo. E esse relacionamento, ele pode ser mantido através do seu Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá vida espiritual para vivermos essa vida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, que essa aula possa ser de utilidade e de edificação espiritual para os irmãos em nome de Jesus.